Vamos começar com oração. Abaixa sua cabeça. Pai amado, nos colocamos na Tua presença para sermos ministrados pelo Senhor e pelo Teu Espírito Santo e pela Tua palavra. O Senhor também diz que o Teu povo perece por falta de conhecimento. Dá-nos um pouco de conhecimento nesta noite para não perecermos, para termos a plenitude de vida que nós temos quando nós recebemos o Senhor Jesus, que nos foi dado, nos foi ofertado, nos foi presenteado. Colocamos nossas vidas diante do Senhor para pedir: abençoa-nos. O Senhor que não poupou o seu próprio Filho e nos deu o Espírito Santo, abençoa-nos nesta noite. Abençoa-nos, ouve a nossa oração e transforme nossos corações. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Nas Escrituras, o Senhor Jesus, Ele foi nos presenteado, Ele foi nos ofertado e nós o recebemos pela fé. E quando nós recebemos o Senhor Jesus, que é uma pessoa sobrenatural, muitas coisas, bênçãos acontecem simultaneamente. Eu vou mencioná-las de uma maneira sequencial, mas elas acontecem simultaneamente e elas exigem bastante mudança de certos assuntos, inimizades e ódios raciais ou sexuais, sociais ou até mesmo políticos. Exige uma mudança nessas áreas, exatamente porque nós estamos em Cristo Jesus. O assunto ficará claro conforme nós caminharmos com ele nas Escrituras. E para você entender bem, eu sou obrigado a fazer essa explicação, como que nós usamos a palavra dom em português. Nós usamos para se referir a uma habilidade natural. A pessoa canta bem, desenha bem, falamos que dom. Lá em 1 Coríntios 12, dom não é habilidade natural. Dom é habilidade espiritual concedido pelo Espírito Santo, como nos foi agraciado por Deus. Essa habilidade sobrenatural pode ser profecia, pode ser discernimento de espírito, milagre, algo assim, e a palavra é carisma. Carisma não é dom natural, é dom sobrenatural do Espírito Santo. Mas quando os magos finalmente encontraram Jesus ali pequenininho, e eles deram presentes para Jesus, ouro, incenso e mirra, eles deram doron. Doron é presente no grego. Eles presentearam Jesus com esses presentes aqui mencionados. Quando Jesus disse: se você tiver um problema com o irmão, deixa sua oferta no altar, conserta lá e depois você oferta para Deus, a palavra é doron. Doron não é carisma, não é habilidade espiritual do Espírito Santo, também não é habilidade natural, é presente, é oferta segundo a graça de Deus. O Senhor Jesus, da parte de Deus Pai e do Trino Deus, é doron, Ele é presente. Ele tem que ser recebido, Ele nos foi ofertado, e oferta e presente você recebe. Só que quando nós o recebemos, por Ele ser essa pessoa sobrenatural que Ele é, esse membro da Trindade que Ele é, simultaneamente teremos muitas bênçãos que trarão mudanças práticas em nossa vida. Se você puder abrir em Efésios capítulo 2, verso 8, e eu ficarei praticamente em Efésios 2, então fica bem esperto aí para quando eu falar, vamos ler tal verso, você já esteja preparado para rapidamente achar o verso. Eu estou lendo na NVI, mas vou fazer algumas menções, como que está nas versões mais formais. Efésios 2:8. Efésios 2:8, pois vocês são salvos pela graça, não é pela obra humana, por meio da fé. Sabemos que é fé em Cristo. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não é dom natural, não é carisma, no grego
é doron, isso é presente de Deus, é uma oferta de Deus. Quando nós recebemos o Senhor Jesus, automaticamente com Ele vem muitas bênçãos, salvação pela graça e muitas outras bênçãos. Verso 9, não por obras, para que ninguém se glorie. O que acontece quando alguém se arrepende dos seus pecados e confessa Jesus como Senhor e Salvador? Pela fé, ele está dizendo: eu recebo o teu presente, eu recebo a tua oferta. E quando nós recebemos esse presente, que não é um mero objeto, é uma pessoa sobrenatural da Trindade, ele vem morar em nós pelo Espírito Santo, e na mesma hora nós estamos ligados a Ele, e nós estamos ligados à sua obra redentora. A morte de Jesus, à luz das Escrituras, foi substitutiva, era a nossa morte, o nosso castigo, a nossa punição e o nosso juízo. Quando nós o recebemos como presente de Deus, na mesma hora, Deus nos conecta com Ele e com a sua obra redentora. A sua morte não é só a sua morte, é a nossa morte. Então nós morremos com Cristo. Quando nós recebemos o presente de Deus, que é Jesus, estamos conectados à sua pessoa e à sua obra redentora. Morremos com Cristo quando nós o recebemos. E se morremos com Cristo, porque a morte dele era a nossa morte, não para aí, ressuscitamos com Cristo. O preço está pago na cruz, a punição foi paga, e a vitória da ressurreição também é nossa. Morremos com Ele, mas ressuscitamos com Ele, e estamos com Ele assentados nas regiões celestiais, acima de principados e potestade. Isso é rápido, isso é simultâneo, isso é automático. Quando eu falo, Senhor, eu recebo Jesus, estou recebendo o presente de Deus, eu estou sendo presenteado com Jesus. Sendo Ele sobrenatural, Ele vem morar em mim, eu já sou participante da sua pessoa e da sua obra. Eu morri com Ele, ressuscitei com Ele, e com Ele subi as regiões celestiais, e nele, espiritualmente falando, estamos acima de principados e potestades das trevas. E simultaneamente, porque tudo é simultâneo, ainda que eu esteja falando de maneira sequencial, quando você recebe Jesus, Ele é inseparável do Pai e do Espírito Santo. Na mesma hora, você já tem acesso ao Pai por meio do Espírito Santo, segundo a obra redentora de Jesus. Não dá para receber o presente que é Jesus e não estar conectado na sua pessoa e na sua obra. Não dá para receber o presente que é Jesus e não estar conectado na sua morte, ressurreição e ascensão, e no seu reino espiritual, e na sua autoridade espiritual e no seu poder. Não dá para receber Jesus e não ter acesso ao Pai. Se você tem Jesus, você tem acesso ao Pai. Se você tem Jesus, você tem acesso ao Pai por meio do Espírito. Se você tem Jesus, você tem o Trino Deus, é inseparável e é simultâneo. Recebeu o presente, você participa dele e da sua obra, e você já está conectado com o Trino Deus. E simultaneamente, é tudo simultâneo, estou falando de maneira sequencial, mas é simultâneo. Quando você recebe Jesus, este presente, todos os seus pecados estão perdoados. Até os pecados que você ainda vai cometer, porque você o recebeu como Senhor e Salvador e Redentor. Você não só está perdoado, é em Cristo, você está perdoado, você está liberto de todos os pecados. Por mais que você lute com um ou outro, em Cristo você está liberto, e diante de Deus eu tenho que falar: Senhor, eu estou liberto, mas eu estou lutando. Manifesta agora o poder do Espírito Santo, porque essa coisa ruim tem que ir embora. Quando recebemos Jesus é simultâneo, estamos conectados com Ele e a sua obra
conectados com o Trino Deus, na mesma hora os pecados são perdoados. Na mesma hora a morte, a separação espiritual eterna de Deus está liquidada. Nós temos vida eterna em Cristo Jesus. Na mesma hora, essa é a parte que a gente vai lutar na prática. Na mesma hora, toda a força do pecado em mim e da cultura ao meu redor, cuja parte da cultura está afetada pelo pecado, na mesma hora isso perde o poder da minha vida e tem que sair da minha vida. Tem que sair. Essa parte que a gente patina mais. Na mesma hora, o príncipe desse mundo, Satanás ou o diabo, na passagem que eu vou ler, Paulo chama neste momento de príncipe do poder do ar, ou da potestade do ar, numa Bíblia mais formal, significando que ele exerce autoridade aqui na atmosfera terrestre, através dos seus milhões de demônios. Na mesma hora, quando conectamos com Deus, por meio de Jesus, conectados na pessoa e obra de Jesus, conectados na Trindade, na mesma hora perdoados, na mesma hora recebemos vida eterna, na mesma hora sentados com Cristo nas regiões celestiais, na mesma hora o diabo não tem mais autoridade sobre nós. Ele tentar nos levar a pecar, é quando ele consegue destruir, mais autoridade ele não tem. Ele não vai parar de tentar, de provocar e tentar destruir, mais autoridade ele não tem. Na mesma hora, é tudo simultâneo, recebeu o presente que é Jesus, lavado e purificado no sangue de Cristo, conectado com Ele, com a sua obra, conectado com o Espírito Santo, perdoado, eterno, sem que o diabo tenha autoridade sobre você. Na mesma hora, você se torna membro de uma nova sociedade. Na mesma hora, você se torna membro de um novo povo. Na mesma hora você se torna membro de uma nova família. Esta é a família dos redimidos de Jesus. Esta é a família dos salvos, dos perdoados, dos que receberam vida em Cristo Jesus, dos que ainda estão neste mundo. Neste mundo são sal da terra e luz do mundo, mas neste mundo fazem parte do povo que recebeu vida, fazem parte do povo conectado a Jesus, conectado à Trindade, perdoado, purificado, liberto, templo do Espírito Santo, com autoridade sobre as forças das trevas, porque está em Jesus, e na mesma hora faz parte deste povo e dessa família. Agora presta bem atenção, essa parte que os crentes boiam. Por isso que eu orei para Deus nos dar conhecimento, porque o povo perece por falta de conhecimento. Na mesma hora que a gente sai das trevas para a luz, da morte para a vida, da morte espiritual, que estávamos separados de Deus, para estarmos conectados com Deus, na mesma hora que formamos uma nova sociedade, um novo povo, uma nova família, todos os pecados perdoados que vivíamos neles estão derrotados e destruídos na cruz de Cristo, com muitas implicações práticas. Quando nós não tínhamos Jesus, éramos pecadores mortos, envoltos em ódios e inimizades raciais. Nós éramos racistas. Nós tínhamos problemas entre as etnias e entre as biologias, biofísicos diferentes, ou menosprezávamos os negros, ou os indígenas, ou os judeus, ou os árabes. De alguma forma nós éramos racistas. Este pecado do racismo, este ódio, esta inimizade, esse sentimento de superioridade que era pecado, foi perdoado na cruz de Cristo para vivermos libertação deste pecado.
Na família de Deus, o povo redimido por Jesus já foi perdoado do racismo e não pode ser racista. Racismo está fora do povo de Deus. Crente racista está em pecado, precisa confessar, porque nós não podemos ser racistas. Isso aí acabou na cruz de Cristo. Toda inimizade, todo ódio, todo pecado, toda discriminação racial acaba na cruz de Cristo, porque era pecado e Ele morreu pelos nossos pecados para nos dar vida, para nos conectar com o Trino Deus, para uma novidade de vida, numa nova família, e essa nova família santa e santificada tem que ser sal da terra e luz do mundo, e não igual ao mundo, sendo racista e xenófobo como o mundo. Quando estávamos sem Jesus, ao longo da história, as mulheres sempre foram subjugadas e menosprezadas, e no Brasil está bem melhor. Mas recentemente a estatística mostrou que mesmo após a Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher aumentou. Isso é pecado. A discriminação contra a mulher ganhando salários menores ainda continua. Isso é pecado. Quando nós nos tornamos membros da família de Deus redimida, lavada e purificada no sangue de Cristo, conectado com a sua pessoa, com a sua obra, com a sua morte, com a sua ressurreição e ascensão, conectado com o Trino Deus, perdoado dos pecados, recebendo vida, estando acima de principados e potestades, a discriminação contra a mulher, que era pecado, acabou na cruz de Cristo. A Bíblia diz que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou, a sua imagem e semelhança. Nas Escrituras, discriminação racial, discriminação sexual quanto ao papel do homem e da mulher acaba na cruz de Cristo. Não dá para receber Jesus e ser racista. Não dá para receber Jesus e discriminar as mulheres. Não, na verdade, na cruz de Cristo acabou todos os pecados. Quando eu recebi o presente de Deus, que é Jesus, eu sou perdoado de todos os pecados. Eu sou perdoado e liberto de todos os pecados. Se outrora eu tinha a boca suja, o Senhor perdoa e pelo Espírito Santo limpa essa boca. Se no passado eu era preguiçoso para trabalhar é bíblico. Agora que eu fui perdoado da minha preguiça, da minha irresponsabilidade, isso acaba na cruz de Cristo. Filho de Deus tem que ser trabalhador. Filho de Deus não pode atrasar no trabalho, não pode enrolar patrão. Acabou na cruz de Cristo. Se antes eu era envolvido em injustiças e roubos e mentiras e calúnias, acaba na cruz de Cristo. Eu sou filho de Deus, eu não sou filho do diabo, pai da mentira. Acaba na cruz. Eu estou falando que essa parte que os crentes boiam, porque os pecados acabaram na cruz de Cristo, estão perdoados, estamos libertos. Não quer dizer perfeição na terra, mas quer dizer que eu concordo que pecado é pecado, e eu concordo que não faz parte da minha vida e nem do povo redimido, e eu quero mudança de vida pelo poder do Espírito Santo, mudando todas essas áreas da minha vida. Se antes eu achava que eu podia enrolar as mulheres, e dorme com uma e dorme com outra, não pode mais. Agora você vai casar com uma e vai ser sua esposa até que a morte os separe. Nós estamos em Cristo, nós não estamos nas trevas. Todos os pecados acabam na cruz. Sabe a inimizade entre ricos e pobres? Acaba na cruz. Esta inimizade pode ter na sociedade sem Deus. Pobre não pode odiar os ricos, nem os ricos podem menosprezar os pobres. Acaba na cruz. Na verdade, na cruz acaba todos os pecados.
E sabe, a inimizade da polarização política acabou na cruz. Nós estamos polarizados porque a democracia polariza. A gente só pode votar em um, então está polarizado. Lá no primeiro turno eu vou botar na tecla lá tal, e eu estou excluindo outros 12. No segundo turno, que parece que vai ter segundo turno, eu vou botar o dedão lá e entre, vou excluir o outro. Então, a democracia, ela é polarizante. E as pessoas não são obrigadas a votar igual, nem pensar igual, nem aprovar igual. O que elas não podem, quem está em Cristo, é fazer isso com inimizade, ódio, mentira e calúnia. No WhatsApp aí está rolando muita mentira, né? Montagem de foto e imitação voz do outro. O pai da mentira gosta disso, Jesus não gosta disso. O Senhor não gosta disso. Ele não pode espalhar mentira, não. Ele não pode espalhar boato, não. Nós somos filhos de Deus. O pecado da mentira acabou na cruz, quando eu recebi o presente de Deus e me tornei participante da morte de Cristo. Ele morreu pelos meus pecados, Ele pegou a minha culpa, todos os meus pecados acabam ali. Eu não posso achar que é normal ser crente e ser mentiroso, caluniador. Isso não é normal. Eu não posso achar que é normal ser crente e ser odioso, inimigo, caluniador. Isso é quando eu estava nas trevas. Eu posso votar diferente, eu posso ter convicções diferentes. Está na cara que os crentes votam tanto no PT como não, como vota no Bolsonaro como não, como vota no Alckmin como não. Isso é democracia. Nós temos que fazer isso sem ódio, sem briga, sem perder a inimizade, porque as inimizades acabaram na cruz de Cristo. Deixa eu te mostrar tudo que eu estou te falando na Bíblia. Recebemos Jesus, o presente de Deus, nos tornamos participantes de sua morte, morremos com Cristo, como está em Romanos, mas eu vou ler aqui Efésios 2:6. Não só morremos com Cristo, porque Ele morreu a nossa morte e tomou o nosso lugar e o nosso castigo, mas também ressuscitamos com Ele, estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Efésios 2:6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Presta bem atenção, está tudo centralizado em Jesus. Ele ofertou Jesus. Quando nós o recebemos pela fé, somos presenteados com Ele, automaticamente salvos pela graça, automaticamente conectados à sua morte, ressurreição e ascensão. Nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Não só nos conectou à sua pessoa e obra, nos conectou à Trindade. Veja o que está escrito no verso 18. Pois, verso 18, veja a centralidade de Jesus. Pois por meio dele, tanto nós, judeus e não judeus, como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Quando recebemos Jesus, nos tornamos participantes da sua pessoa, da sua obra, na mesma hora, acesso ao Pai por meio do Espírito, na mesma hora, conectados com o Trino Deus, na mesma hora, perdoado de todos os pecados, na mesma hora, recebe eternidade, na mesma hora, nos chama para viver de maneira diferente dos costumes afetados pelos pecados de nossa cultura. Na mesma hora, o diabo não tem mais autoridade sobre nós. Na mesma hora, somos de um novo povo, de uma nova família. Verso 19. Portanto, vocês não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus, ou do povo de Deus, ou da sociedade de Deus. Verso 20, templos de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos
e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Na mesma hora, quando recebemos o presente Jesus, você ganha uma família. Na mesma hora. Essa é a família dos redimidos. Essa é a família dos perdoados. Essa é a família dos que receberam vida. Essa é a família dos que receberam o Espírito Santo. Essa é a família dos que têm autoridade até contra as trevas no nome de Jesus. Essa é a família que o diabo não manda mais. Mas esta é a família tirada daquela sociedade sem Deus, cheia de racismo, que aqui não pode ter mais nessa família. Esta é a família que antes, quando estava no pecado, discriminava a mulher. Acabou aqui nessa família. Essa é a família que tinha brigas entre ricos e pobres. Acabou aqui nessa família. E essa família, quando não tinha Jesus, brigava na polarização política da democracia, já que temos que escolher alguém. Nessa família, vamos votar diferente, sem briga e sem ódio. Nós somos da família de Deus que recebeu vida em Cristo Jesus. Nós somos diferentes. Nós temos que ser diferentes, porque Ele nos tirou da situação que estávamos. E a situação que estávamos está escrita no verso 1. Acompanha comigo. Antes de sermos presenteados com Jesus, antes de recebermos Jesus e todas essas bênçãos simultâneas que eu estou falando, antes estávamos assim. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Isso é a humanidade inteira sem o presente Jesus. Verso 2. Nos quais costumávamos a viver. É a humanidade inteira sem Jesus, morta nos pecados, nas transgressões, e vivem segundo eles, quando seguiam a presente ordem deste mundo. Na sua Bíblia aí deve estar escrito curso deste mundo. Curso deste mundo, modo deste mundo, é uma outra forma de dizer dominados pelos nossos pecados e vivendo segundo eles. Nós também participávamos da parte da cultura manchada pelo pecado. Nem tudo na cultura brasileira é ruim, tem muita coisa boa, mas nem tudo nessa cultura é santo. O racismo não é santo, discriminar mulher não é santo, preconceito de ricos e pobres não é santo, preconceito contra nordestino e indígena não é santo, inimizade, seja qual for, não é santo. Isso assim nós éramos, andando segundo os nossos pecados, o curso deste mundo. Acompanha aí com a Bíblia, o final do verso 2 diz que nós andávamos segundo o curso deste mundo, e o príncipe do poder do ar, ou da potestade do ar, que é um jeito complicado do apóstolo Paulo falar diabo. Nós andávamos segundo o diabo, que opera nos filhos da desobediência. A humanidade inteira está morta nos seus pecados, são desobedientes. Verso 3 diz, nós éramos assim também. Nós satisfazíamos a vontade da nossa carne, é a mesma coisa que falar dos nossos pecados, e nós éramos filhos da ira, porque estávamos separados de Deus. Não é que Deus nos odiava, mas éramos filhos da ira, porque estávamos espiritualmente mortos. Quando nós recebemos o presente que é Jesus, começa a acontecer tudo que eu te falei. Verso 4. Verso 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, verso 5, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça sois salvos. Quando recebemos o presente de Deus, que é Jesus,
toda essa confusão da qual não tínhamos saída, mortos nos nossos pecados, andando segundo eles, fazendo aquilo que está manchado pelo pecado em nossa cultura, debaixo da autoridade do diabo, acaba quando recebemos o presente de Deus, que é Jesus. Na mesma hora Ele perdoa os pecados, na mesma hora Ele nos dá vida, na mesma hora o príncipe da potestade do ar não tem mais autoridade sobre nós. Às vezes o crente não sabe disso, mas ele tem autoridade. Às vezes fica com medo de demônio, ele tem autoridade, ele está em Cristo. Na mesma hora Ele dá vida, na mesma hora nos conecta a pessoa e obra de Jesus, na mesma hora nossos pecados foram pagos na cruz de Cristo e morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, estamos assentados nas regiões celestiais. Na mesma hora temos acesso ao Pai por meio do Espírito. Na mesma hora estamos numa nova família, num novo povo. Esse povo ainda luta com o pecado aqui, né? O pecado milita contra o Espírito dentro de nós. E às vezes esse povo se percebe meio racista, discriminando mulher ou pobre ou nordestino, ou pessoas de outras etnias, com misoginia, que é ódio às mulheres, ou aversão às mulheres, ou xenofobia, que é aversão a estrangeiros, e com picuinhas de outras inimizades e de outras situações, que acaba na cruz de Cristo, quando nós recebemos o presente de Deus, e quando Ele nos dá vida em Cristo Jesus, acabou. Em Cristo acabou. Então nós não podemos ter prazer em inimizades existentes na sociedade, porque elas acabaram em Cristo Jesus. Acabaram em Cristo Jesus, não quer dizer que acabou na prática, né? Na prática tem que ser subjugado, tem que ser liberto. Mas se nós entendermos que acabou e tem libertação e perdão, aí virá a libertação. O que a gente não pode é nos acomodarmos de jeito nenhum. Lá na igreja de Éfeso, eles tinham esse problema. Judeus que estavam espiritualmente mortos, porque não tinham recebido o presente de Deus, que é Jesus. Não tinham recebido o Messias. Mas eles se achavam melhores porque eles tinham sido circuncidados. Se sentiam superiores e menosprezavam os não-judeus. E os não-judeus tinham seus ressentimentos e inimizades com os judeus. O judeu que estava morto e o gentil que estava morto lá de Éfeso receberam o presente de Deus, que é Jesus. Aí eles vieram para a igreja, e na cruz de Cristo aquela inimizade tinha acabado, mas eles continuavam com picuinha. Aí Paulo falou: ei, peraí, isso aí acabou na cruz de Cristo, porque na cruz de Cristo acabou todos os pecados. Efésios 2, verso 11, falando dos Efésios, mas nós éramos assim também. Efésios 2, verso 11. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios, não judeus, por nascimento, e chamados incircuncisão com menosprezo, pelos que se chamam circuncisão, judeus, que eram circuncidados, mas ainda estavam mortos, porque não haviam recebido o presente que é Jesus, e por isso implicavam com os não-judeus. E chamavam-se, pelos que chamavam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Verso 12. Naquela época, sem Jesus, sem receber o presente de Deus, estavam sem Cristo. Estavam separados da comunidade de Israel, nada sabiam da revelação histórica de Deus. Eram estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Assim é a humanidade sem o presente de Deus, sem Deus, sem esperança, sem Cristo, envolto nas inimizades, envolto nos ódios, envolto nas discriminações,
raciais, sexuais, entre homens e mulheres, sociais, ricos e pobres, também inimizades políticas e outras, na família e outras. Às vezes não sabe nem torcer para um time de futebol sem perder a amizade, porque está morto, está sem Deus, sem esperança e sem Cristo. Mas isso acaba quando nós recebemos o presente de Deus, que é Jesus. Isso acaba na cruz. Verso 13. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus e uns dos outros, judeus e gentios, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, derramado na cruz de Cristo. Agora na cruz de Cristo acabou essa inimizade. Judeus e gentios foram perdoados dos seus pecados. Judeus e gentios que recebem vida em Cristo, se tornam agora uma família, um povo, uma nova sociedade. Acaba em Cristo todo ódio, toda inimizade, toda injustiça, toda mentira, toda calúnia, todo vício, todo pecado, toda traição. Acaba pecado na cruz de Cristo. Verso 14, Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, destruiu a barreira, o muro da inimizade. Verso 15, apóstolo Paulo falando complicado. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expresso em ordenanças. É um jeito muito complicado de falar. Nós não conseguimos cumprir a lei, jamais seríamos salvos pela lei. Jesus resolveu isso na cruz. Não conseguiremos obedecer totalmente a lei, mas Ele toma o nosso lugar, nele Ele nos perdoa, nele Ele nos dá vida. Verso 15 ainda. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, expressão do primeiro século, que quer dizer novo povo, nova sociedade. Mais para frente ele usa a figura de templo, o Espírito Santo habita entre nós. Mais para frente ele usa a expressão família. Nós somos o povo de Deus redimido. Ele cria de judeus e não judeus essa nova família, esse novo povo, essa nova sociedade, fazendo a paz. Verso 16, reconcilia com Deus os dois, judeus e não judeus, em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Mas isto é só um exemplo. É o exemplo da inimizade na cidade de Éfeso. Em outras culturas, as inimizades nas igrejas, entre a família de Deus, às vezes são outras. Lá nos Estados Unidos, durante a Guerra Civil, que era pela libertação dos escravos, cristãos lutaram de um lado e lutaram do outro, continuaram racistas, e o racismo tinha acabado na cruz de Cristo. Lá na África do Sul, cristãos holandeses desenvolveram a teologia do racismo. Os negros, eles são amaldiçoados porque eles são filhos de Acã. Isso não está na Bíblia. Não dá para saber quem é filho de quem tantos séculos depois. Isso é mentira. E os crentes estavam fazendo teologia de ódio, de inimizade e de racismo. Sem falar dos crentes que discriminam as mulheres, sem falar dos que odeiam as mulheres, sem falar dos que menosprezam os nordestinos, sem falar os que odeiam os argentinos, sem falar os que odeiam os pobres e menosprezam os pobres, e sem falar de muitos outros ódios que acabaram na cruz de Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 28. A família de Deus, que recebeu o presente de Deus, que é Jesus. Todo mundo gosta de falar que recebeu o presente de Deus e está salvo pela graça. Todo mundo gosta de saber que o diabo não manda mais nada aqui na gente. E todo mundo gosta de saber que está perdoado e vai morar no céu.
mas às vezes não gosta de aceitar que as inimizades foram todas destruídas na cruz. E como crente não podemos continuar com a parte da cultura afetada pelo pecado. Ela não faz parte da família de Deus. A família de Deus, o povo de Deus, é composto de pessoas de todas as etnias, de todos os povos, de todas as línguas, mas agora em Cristo receberam vida. Agora em Cristo receberam acesso ao Trino Deus. Agora em Cristo receberam perdão de pecados e libertação. Agora em Cristo são uma família sem os pecados do passado. E os pecados do passado não podem dominar nessa família. Nessa família saem todos os pecados pelo sangue de Cristo. Todos os ódios, todas as inimizades, todas as discriminações, elas acabam na cruz de Cristo. Gálatas 3, verso 28. Não há judeu nem grego, claro que há, porque o corpo de Cristo é formado por pessoas de todos os povos. Mas o que Paulo está dizendo é: não tem mais diferença étnica ou racial como motivo de sentimento de superioridade, ódio, inimizade, racismo. Acabou. Não há judeu nem grego, claro que há. Um salve é brasileiro, um salve é argentino, um salve é africano, mas não com racismo. Não há escravo ou livre, agora é patrão e empregado, claro que há no corpo de Cristo, sem menosprezo, sem ódio, sem inimizade. Agora não há homem ou mulher, claro que há. O corpo de Cristo é composto por homens e mulheres, estrangeiros, nacionais, patrões, empregados, mas as inimizades, os ódios sociais, raciais e étnicos foram destruídos na cruz de Cristo. Todos os ódios e inimizades foram destruídos na cruz de Cristo. Presta bem atenção ao final do verso: porque todos vocês são um em Cristo Jesus. A unidade está no fato que nós recebemos o presente de Deus. Com Ele tem perdão de todos os pecados, até do nosso racismo, da nossa discriminação da mulher, seja lá qual for. Acabou tudo ali na cruz de Cristo. Nós não recebemos uma coisa para pôr na prateleira, nós recebemos o Filho de Deus. Nós recebemos uma das pessoas da Trindade. Nós recebemos o vivo Deus e nós estamos ligados a Ele, a sua obra. Nós recebemos a Trindade, nós recebemos perdão de pecados e tudo isso acaba na cruz de Cristo. Nós somos uma nova família porque somos lavados no sangue de Cristo. Recebemos vida em Cristo, recebemos libertação em Cristo, recebemos filiação em Cristo. Pessoas de todos os povos, de todas as línguas, homens e mulheres, ricos e pobres, vota nesse partido, naquele partido, recebeu Jesus, é filho de Deus, da mesma família. Não importa que vota aqui ou vota ali, não pode ser inimigo, porque nós somos um em Cristo Jesus. E nós nos tornamos uma nova família, porque em Cristo nós somos herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão. Deus disse: em ti serão benditos todos os povos da terra. Nós somos benditos quando recebemos o presente que é Jesus. Recebeu o perdão de pecado, você é bendito. Recebeu eternidade, você é bendito. Recebeu filiação, adoção como filho, você é bendito. O diabo não manda mais em você, você é bendito. Você está ligado à pessoa e obra de Jesus. Você morreu com Ele, ressuscitou e tem autoridade espiritual assentado com Ele nas regiões celestiais. Você é bendito. Todos os ódios e inimizades foram destruídos. Você é bendito. Você é justificado pela fé, eleito em Cristo. Você é bendito. Você é templo do Espírito Santo. Você é bendito. Você vai morar no céu. Você é bendito.
E você se tornou bendito porque em Cristo, eu e você, nos tornamos herdeiros da promessa. Em ti, na descendência de Abraão, especificamente em Jesus, abençoarei todos os povos da terra. O presente de Jesus é para todos os povos da terra. E quando nós o recebemos, tornamos herdeiro da promessa a Abraão. E se somos herdeiros da promessa, nesse sentido espiritual, somos filhos de Abraão. E nesse sentido espiritual, somos uma família de Deus. É o próximo verso. E se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Quem recebeu Jesus se torna em Jesus bendito, herdeiro da promessa, espiritualmente filho de Abraão, espiritualmente filho de Deus. Isso que eu acabo de falar está na Bíblia há muito tempo. Mas o povo de Deus perece por falta de conhecimento e vive em hábitos pecaminosos por falta de conhecimento e vive em brigas familiares por falta de conhecimento e não desgruda daquele passado de feridas por falta de perdão, que é falta de conhecimento. Não tem plenitude em Deus por causa de conhecimento. Se deixa levar pelos ódios da sociedade que a televisão e a internet massificam, multiplicam por falta de conhecimento. Se deixam levar, perde a noite de sono por causa dessas inimizades, por falta de conhecimento. E às vezes afeta o nosso coração de uma maneira assim que a gente fica meio racista, meio discriminador do outro sexo, meio discriminador de nordestino, de pobre, seja lá o que for. Isso vai entrando no nosso coração. Mas acabou tudo na cruz de Cristo, e porque acabou, nós vamos confessar pecado. Amém? Vamos pedir perdão de maneira sacerdotal pelo povo evangélico que está barbarizando aí na internet. Dá vontade de pregar para eles. Falou, nem vou pregar para incrédulo mais. Vou ver se vocês se convertem mesmo, porque vocês não podem se odiar assim. Vamos ficar em pé. Aleluia, glória a Deus. Vamos confessar pecado. Eu vou orar, mas você vai orar também. Eu quero ouvir sua voz, hein? Não tem só um pecador aqui não, tem mais de um. Eu oro, mas eu gostaria que você orasse também. Amém. Agradeça a Deus pelo presente que é Jesus. Que maravilha. Ele não é uma coisa, Ele é uma pessoa. Automaticamente acontece tantas coisas. Nos conectamos a Ele, a Trindade, recebemos uma família, perdão, eternidade, autoridade espiritual, e ainda tem o pecado lutando entre nós, no nosso coração, e ainda tem a força da cultura da qual nós viemos, mas todos esses ódios e inimizades foram aniquilados ali na cruz. Tem perdão e tem libertação. Agradece a Deus. Fala, obrigado pelo perdão, pelo presente Jesus, aleluia. Obrigado pelo presente Jesus, obrigado por tantas bênçãos, Pai amado, e perdão, porque às vezes, por causa que o pecado milita contra o Espírito e nós fomos criados nessa cultura, às vezes parece que nós estamos meio racistas ainda. Nós pedimos perdão, Senhor, de todo o racismo no nosso coração. Às vezes parece que a gente quer discriminar as mulheres, isso está errado, e às vezes parece que o movimento feminista quer supervalorizar a mulher. Não tem superior, não tem inferior, nós somos um em Cristo. Às vezes nós nos vemos preconceituosos contra os nordestinos, contra as pessoas de outras regiões, porque eles falam português com sotaque, e aí dá um pouco de risada deles. Às vezes nos vemos assim tão racistas, discriminando homens, mulheres, ricos, pobres, com discriminação racial, e não sabendo viver a política, que ela polariza mesmo, é normal, mas não sabe fazer isso sem ódio.
sem inimizade, sem perder relacionamento na família, sem perder relacionamento na sociedade, às vezes brigando com as pessoas na escola, no trabalho. Perdoa os nossos pecados, os nossos ódios, as nossas inimizades como povo evangélico, mas perdoa os nossos, do nosso coração também, Senhor. Perdoa, Senhor, é de fato uma sociedade que nos fez como homens. Perdoa, Senhor, esse pecado, Senhor, de olhar para as mulheres de maneira discriminatória, e essa cultura brasileira insiste em não remunerar as mulheres da mesma forma que paga o salário dos homens. Isso é uma coisa muito errada aos teus olhos, e nós pedimos perdão. Perdoa da nossa discriminação racial, social, sexual entre homens e mulheres, política, familiar, esportiva, seja lá qual for. Perdoa esses pecados, lava-nos com o sangue de Cristo. As eleições vêm chegando e a tensão aumenta, e quando vê, a sociedade nos influencia. Misericórdia, Senhor, que a gente possa orar e jejuar mesmo pelo Brasil, pelas eleições, com um coração puro. Que saiamos dessa igreja renovados do Senhor e do Teu Espírito Santo, sem o ódio, sem a inimizade que impede o Senhor de ouvir as nossas orações. Queremos orações ouvidas, mas não é com esses ódios e essas inimizades. Perdoa os nossos pecados, sara o nosso coração, a nossa nação. Oramos em nome de Jesus. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Nós dizemos sim.